Então vamos para a sexta e última questão deste nosso quinto capítulo. O enunciado diz o seguinte: é correto afirmar que a regra vigente no direito tributário brasileiro é a do domicílio, e a gente tem que lembrar que o artigo 127 do Código Tributário Nacional, ele define o direito do contribuinte de eleger o domicílio. Tem gente que lê esse artigo de maneira muito apressada e não percebe isso. Tem gente que lê e vai logo para aquelas regras dos incisos. Ah, quando é uma pessoa natural, o domicílio vai ser esse ou aquele outro. Quando é uma pessoa jurídica... Bem, cuidado, que essas regras que aparecem nos incisos são, na realidade, exceções. A regra está no comecinho do artigo 127. Então, o CTN diz que, na falta de eleição, se for uma pessoa física, vai valer sua residência habitual, sendo essa incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Mas veja, tudo isso se o sujeito não escolheu, não elegeu seu domicílio. Além disso, temos que lembrar que é possível que o domicílio eleito seja recusado, se ele impedir ou dificultar a fiscalização ou a administração de tributos, né? Então, no final das contas, por exemplo, se o contribuinte que tem sede em São Paulo e filiais por todo o país, escolhe para o Fisco de São Paulo, para a cobrança de ICMS, sua filial localizada no município de Pacaraima, na divisa de Roraima com a Venezuela, a consequência é que o domicílio eleito vai ser recusado pela autoridade fiscal. Ele pode ser recusado e aí vai valer, como regra, a aplicação das regras subsidiárias que aparecem no Código Tributário Nacional. Então vamos voltar para a lousa para que a gente faça a questão referente ao domicílio tributário. Então vamos às alternativas. Então a regra no Brasil é o domicílio. Alternativa A, de eleição ou legal, dependendo do tributo. Não é de eleição ou legal, dependendo do tributo. A regra colocada no CTN é o domicílio de eleição, certo? Aqui se diz, ou seja, para as taxas de contribuições é o domicílio legal da ocorrência do fato gerador e para impostos é o domicílio eleito pelo sujeito passivo. Não existe isso. O que o Código fala é direito de eleger. Então a regra é de eleição, não é de eleição ou legal. Alternativa B, legal, para a pessoa natural é o lugar onde estabelece sua residência com âmbito definitivo. Falso, a pessoa física, chamada pelo Código de pessoa natural, ela é também titular do direito de eleger seu domicílio. Então a gente tem aqui falso. Alternativa C, é o legal, ou seja, aquele definido em lei como sendo o local do fato gerador. Falso. Alternativa D, de eleição, aí está correto, salvo se esse domicílio impossibilitar ou dificultar a arrecadação ou fiscalização do tributo, hipótese em que será o local da situação dos bens ou da ocorrência do fato gerador. Alternativa D corresponde ao gabarito nos termos de uma interpretação literal do artigo 127 do CTN. Nós temos que tomar cuidado porque o Código ele traz as regras que são aplicáveis para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas de direito privado, para as pessoas jurídicas de direito público. Aí depois diz, quando não couber qualquer dessas regras, vai valer como regra o local dos bens ou dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Vejam que esta regra é a última. Quando, por exemplo, a pessoa física não elegeu seu domicílio, vai valer a residência habitual. Só que o cara não tem residência habitual, o cara trabalha num circo, vive viajando o país. Colocam lá, é o centro habitual de sua atividade. Também não tem centro habitual de atividade porque o circo vive viajando. Então vai valer o quê? Usa o parágrafo, o local em que estiverem os bens ou em que aconteceram os atos ou fatos que deram origem à obrigação. Aí tem gente que diz, Ricardo, se o cara não tiver bem e não tiver ato ou fato algum que deu origem à obrigação alguma. Aí eu pergunto, então estão procurando o cara por quê? Se você está querendo saber o domicílio de alguém, domicílio tributário, é porque há algum fato, algum ato, algum bem que configura o fato gerador do tributo. Agora vejam, essa regra local dos bens ou dos atos ou fatos que deram origem à obrigação é a última de todas. Só que depois aparece um parágrafo dizendo que o fisco pode resultar o domicílio eleito quando ele impedir ou dificultar a arrecadação ou fiscalização de tributos, e nesse caso se aplica a regra do parágrafo anterior. Então, quando o fisco rejeita o domicílio, aplica aquela regra que diz que, quando não dá para aplicar os incisos do Código, os incisos do artigo 127, você vai para o local dos bens ou dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Aí surgem duas interpretações. Ora, o que significa eu dizer? Quando não couber as regras dos incisos, vai para o local dos bens ou dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Me parece que se o fisco rejeita o domicílio eleito
e vem para esse parágrafo, quando lê o parágrafo, quando não couber as regras dos incisos, então parece que se o físico rejeitou o domicílio eleito, ele tem que aplicar os incisos. Pessoa jurídica, pessoa física, né? Se for uma pessoa física, então o físico rejeitou um domicílio de uma pessoa física, tem que ir para o local da residência. Se ela é incerta ou desconhecida, centro habitual de sua atividade. Para aí sim, se não der para aplicar, ir para o local dos bens ou dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Exibe, por favor, o parágrafo 1º aqui desse artigo 127. Vejam, você só vai para atos ou fatos quando não couber as regras que estão nos incisos, ok? Entretanto, o legislador escreveu isso dessa forma, dando margem a uma outra interpretação que foi adotada aqui pela banca. Você vai para o parágrafo 2º que diz, quando o domicílio eleito for rejeitado, você vai para o parágrafo anterior. Aí o parágrafo anterior diz que você deve aplicar como regra o local dos bens ou atos ou fatos que deram origem à obrigação. Então as duas interpretações cabíveis são, primeiro tenta os incisos, depois vai para o local dos bens ou atos ou fatos que deram origem à obrigação, que eu acho que é o que é correto. E a segunda interpretação mais rápida, vai para o parágrafo, qual é a regra do parágrafo? Local dos bens ou dos atos ou fatos que deram origem à obrigação direto, sem tentar os incisos. Foi o que foi dito aqui e colocado como gabarito, ok? Felizmente a questão, ela era simples porque ela não tinha outra alternativa com a outra interpretação. Ela só combinou os parágrafos 2º e 1º desse artigo 127 do CTN, ok? Então a alternativa D foi considerada correta. Depois se colocou de eleição, salvo se houver dificuldade do fisco para fiscalizar ou arrecadar os tributos, hipótese em que será aplicado como domicílio tributário o domicílio civil. Veja que esta regra não existe. É justamente quando há dificuldade de arrecadar ou fiscalizar, certo? Que você rejeita o domicílio. E rejeitando o domicílio, aplica as regras do CTN. Você não aplica o domicílio civil. Ok? Então a alternativa D está errada, está correta, desculpem, corresponde ao gabarito, a alternativa E está errada. Com isso a gente conclui a análise da questão e conclui as questões que compunham esse nosso 5º capítulo. Convido vocês para a análise das questões do 6º capítulo. Até lá!